Fala, meus amigos coders, sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula da nossa sequência de desenvolvimento front-end. Eu sei que você está muito empolgado e se você fez a primeira aula, comenta aqui e fala aí, eu consegui fazer o meu to-do list, a minha lista de tarefas. E eu estou muito feliz que você está acompanhando essa sequência aqui com a gente. Eu não sei se você acompanha, há quanto tempo você acompanha, na verdade, aqui o canal, mas já tem um tempinho, lá 2021. A gente fez em julho, então já tem mais de um ano, essa aplicação aqui no React Native, que é uma aplicação que basicamente listava filmes e personagens do Star Wars. E por que eu estou falando isso? Porque basicamente uma das habilidades mais importantes que o front-end tem que saber é como conectar uma aplicação de back-end no seu front-end, como conecta uma API no front-end consumindo os dados. E se você acompanhou naquela época, a gente justamente fez o consumo de API para listar ali os personagens e os filmes na nossa aplicação mobile, no caso com React Native. Bom, trazendo para o nosso contexto web e principalmente utilizando o HTML, o CSS e o JavaScript, a gente precisa entender então como é que eu consumo alguns dados de uma API e vou mostrar ali no meu front-end. E como é que eu faço isso utilizando o HTML, CSS e o JavaScript ao mesmo tempo? Então, vamos para o código, que vocês vão entender melhor o que é que eu quero propor aqui nessa aula. Basicamente, a gente vai montar essa mesma wiki, mas usando só HTML, CSS e JavaScript. É claro que de uma maneira mais simplificada. E tem outro conceito muito importante que a gente vai aprender aqui também, que é a utilização do Flexbox, que é basicamente uma propriedade de CSS que ajuda a gente a alinhar os elementos numa tela. Ou seja, se a gente for pensar, tudo praticamente que a gente faz, a gente vai precisar de alinhar de alguma forma na tela, não é verdade? Então, essa é o principal conceito de CSS que eu quero trazer aqui para vocês nessa aula. Então, vão ser dois pilares, como é que eu conecto uma API, como é que eu uso o Flexbox para mostrar itens, e com isso a gente vai avançando cada vez mais o grau de conhecimento em vocês em front-end. Tamo junto? Bora aqui para o código. Bom, vamos lá. Primeiro passo, eu vou abrir aqui também a nossa aula da semana passada, nossa última aula, na verdade nem deu uma semana ainda, mas é justamente para vocês entenderem e pegarem a mesma estrutura que a gente fez, em vez da gente ter que criar tudo de novo, vai ficar mais fácil a gente pegar algumas partes aqui e a gente poupa um tempo, beleza? Mas bom, como aqui já está aberto, eu só vou abrir uma nova tela aqui do meu VS Code, beleza? E eu vou aqui clicar em Open, e sempre eu coloco dentro de projetos, e vamos colocar aqui Star Wars Wiki, vamos só colocar Star Wars Wiki, beleza? E eu vou abrir essa pasta e aqui a gente vai começar a criar os nossos arquivos. Eu vou usar a mesma nomenclatura para ficar mais fácil, index.html, beleza? Segundo ponto, main.css, ótimo. E o terceiro ponto, main.js, legal. Bom, a gente pegando essa estrutura aqui, eu vou copiar e colar para ficar mais fácil, né? E só vou apagar tudo que tiver dentro da meu body. Só relembrando os conceitos, né? Doctype eu preciso especificar porque é um arquivo do tipo HTML. E aqui dentro das chaves do HTML eu vou colocar tudo o que está visual para o meu arquivo, beleza? Bom, além disso, a gente vai trocar o title de lista de tarefa para Star Wars Wiki. Ótimo. Main CSS, main JS. Como a gente pegou a estrutura aqui, eu já vou apagar porque eu não vou usar nada de código relacionado. Bom, antes da gente começar, eu vou pegar aqui no GitHub que eu salvei o código do Star Wars Wiki, eu salvei todas as imagens que eu usei lá. Então eu vou pegar esse logo em par, e eu vou deixar o link aqui também na descrição, e vou salvar ele dentro do meu projeto, porque eu quero que a gente também faça uma outra coisa que a gente não fez, que é mostrar imagens no HTML. Então eu vou salvar aqui dentro de projetos, Star Wars Wiki, e dentro de Star Wars Wiki eu vou salvar essa como logo só, beleza? Ótimo, eu vou deixar o link, então não se preocupe. Bom, vamos lá. Vamos começar aqui pelo HTML e depois pelo CSS. A primeira coisa que eu quero fazer é criar um título com a logo, um do lado do outro, para a gente conseguir ter como se fosse uma espécie de header ali dentro da nossa aplicação. Então eu vou criar uma div, né, que é nada mais nada menos que um bloco separado do código, que vai seguir o mesmo, que vai estar dentro do mesmo container. Uma div é como se fosse um container, vamos pensar em containers, né? Então dentro da minha div eu quero um container para colocar a logo e o texto de Star Wars Wiki um do lado do outro. Então a primeira coisa que a gente não viu ainda é o atributo IMG, que é de imagem. E no atributo IMG eu tenho que passar duas coisas obrigatoriamente.
qual que é o caminho que está essa imagem. Pode ser tanto um caminho de uma página da web, ou seja, uma URL, quanto pode ser um arquivo local. No nosso caso é um arquivo local e eu vou colocar o logo.png que a gente acabou de salvar. Bom, e eu preciso te passar um arquivo que chama out, que é como se fosse um atributo que a gente está descrevendo o que essa imagem é. E eu vou colocar aqui então como Star Wars, vamos colocar Star Wars junto, né? Fica mais bonito. Wiki logo, legal. Bom, e além disso eu quero colocar do lado um título, e para título a gente utiliza H1, e eu vou colocar Star Wars Wiki. Legal. Bom, a gente não abriu ainda esse projeto, né? Então vamos lá nos projetos, no Chrome, né? Eu vou clicar aqui, cadê o Star Wars que eu acabei de criar? Mais fácil, né? Date Modified. Star Wars Wiki, e eu vou abrir o meu index.html, e beleza, meus elementos, a minha imagem já está renderizando na tela, e o meu elemento de Star Wars Wiki também. E agora que a gente vai para a propriedade do Flex, beleza? Então eu vou criar aqui vamos já descrever aqui uma classe para o meu HTML, e o nome dessa classe vai ser, eu vou chamar ela de Header, beleza? E esse header, vamos colocar aqui um ponto header, né, que a gente acabou de criar uma classe customizada. Eu já vou colocar ele aqui um display flex, beleza? Você vai ver que a partir do display flex, automaticamente já vai um do lado do outro. Bom, a primeira coisa é que essa imagem também está muito grande, né? Então vamos personalizar a classe da logo. E um atributo, não estou lembrando se a gente já viu ou não, é o tamanho e a largura. Então, como é que eu especifico? O height é a altura que eu quero que essa imagem fique. E o height vamos colocar de 48 pixels, beleza? E o width também, 48 pixels, beleza. Então vamos especificar aqui qual que é a minha classe da minha logo, que seria a logo. Legal, já ficou mais bonitinho um do lado do outro. Bom, além disso, na classe do header, e agora eu vou colocar esses atributos de height e width aqui, só para vocês entenderem melhor, eu vou colocar um quadrado aqui de mais ou menos 800 pixels por 800 pixels na tela, só para ficar mais fácil a gente entender as propriedades do Flex, beleza? E eu vou colocar aqui um background color. Vamos colocar só esse aquamarine aqui, só para ficar mais fácil da gente entender o posicionamento. A gente não vai usar essas cores, mas é só para vocês entenderem, beleza? Bom, eu tenho aqui o display flex, e o flex ele tem duas formas de alinhar principais. Quais que são essas formas de alinhar principais? Eu tenho que ele pode ser em forma de coluna, ou seja, um elemento embaixo do outro, e eu tenho em forma de linha, um elemento embaixo do lado do outro, que é o que a gente chama de row. Então vamos lá. Então, e esses elementos eu especifico dentro do flex direction, beleza? Você vê que eu tenho column e row e os reverses, que são os que a gente usa, mas o column e o row são os principais. Vamos começar com o row. Vamos começar pela coluna, que aí vocês vão entender melhor. Beleza. Então, um debaixo do outro, de acordo com a posição que eu coloco aqui no index.html. A imagem está por cima, então ele vem primeiro. Ótimo. Bom, a partir disso, eu tenho o alinhamento dos itens. Qual que é o alinhamento dos itens que eu quero? Eu tenho o flex start, que é justamente no começo, igual já está. Eu tenho o flex end, onde que eles vão para baixo, ou seja, eles vão... na verdade, o align items ele se inverte. Então, quando eu tenho coluna, o align items na coluna é como é que ele se alinha na horizontal, e quando eu tenho no row é como ele se alinha na vertical. Beleza. Então, no caso aqui, vamos lá. Eu tenho align items flex end, mandou para o final, beleza? E eu tenho align items flex start, mandou para o começo. Align items center na horizontal vai centralizar o conteúdo. Bom, legal. Mas, Gabriel, a gente está sempre ficando em termos da mesma linha ali. E como é que eu faço para que ele centralize no meio aqui do quadrado que a gente acabou de especificar, que é a área ali dessa div, né? Aí eu uso o Justify Content. Essas são as duas principais propriedades, e você pode ir brincando aqui com elas. Bom, se eu colocar Center, ele vai centralizar a nível de coluna, na vertical. Se eu colocar Flex Start, ele vai voltar lá para cima. E se eu colocar Flex End, ele vai... Opa! Ele abriu aqui sem querer, beleza. Vai lá para baixo. Poxa, já ficou interessante, já deu para entender aí basicamente como é que eu funciono. E se a gente for pensar, qualquer tipo de layout é basicamente isso. Como é que eu vou centralizar ele em termos na horizontal e na vertical, em qualquer posição que ele vai ficar. Bom, interessante. E se eu trocar aqui, em vez de display o flex direction para row, de coluna para row, como é que vai ficar?
Bom, aí se inverte. O Justify Content vai ser em termos de horizontal e o Align Items em termos de vertical. Então aqui está na horizontal no final. Se eu colocar aqui para Flex Start, beleza, foi aqui para o começo. O Center já estava. E se eu colocar o Align Items agora no Flex Start, ele vai lá para cima. E se eu colocar o Flex End, ele vai lá para baixo. Beleza? Bom, tem alguns outros atributos também interessantes. Align Items Flex Start. Então, Align Items, vou voltar aqui para o Flex Start para ele ir lá para cima. E eu tenho um outro atributo interessante, que é o Space Between, que ele vai ocupar o space entre os dois, vai ocupar o espaço todo. Opa, eu estou salvando em vez do código navegador. Então, vou salvar aqui de novo. Você vai ver que ele foi lá para o final. Interessante, né? Então, ele vai espaçar os dois elementos ali de acordo com o tamanho que eu tenho da div. Então, ele vai separar os dois elementos, que também é um atributo interessante para a gente colocar. Mas é basicamente com isso aqui que a gente vai brincar aqui na tela, beleza? Então, bom, aqui no Star Wars, vamos agora personalizar de fato a tela e deixar ela mais bonita, né? Deu para entender um bom já do conceito do Flexbox aí. Você não precisa decorar, tem como você ir fazendo os testes, com o tempo você vai pegando a manha deles, mas é basicamente essa a propriedade que eu queria que vocês entendessem inicialmente. Bom, vou voltar aqui no Star Wars Wiki, e aqui dentro eu criei um styles e coloquei as colors. E como é que é a color de background? É essa cor aqui que eu coloquei como dark. Então o que eu vou fazer? Eu vou já pegar o meu body e vou colocar o background color com essa cor aqui, que é 16, 16, 16, faltou o hashtag. Que afinal de contas, deixa eu voltar esse HTML aqui, mas beleza. Vamos apagar também esse height, esse width que a gente acabou de colocar aqui. Vou dar um reload, legal. E vou mudar também o meu título, então eu quero que o meu body tenha toda a cor de texto como branco, então vamos colocar aqui white. Legal. Além disso, como é que o meu header vai ficar? Eu quero que o meu header, ele é row mesmo, mas eu quero que ele centralize os dois elementos. Legal. Vou tirar esse título do Star Wars Wiki aqui só para não atrapalhar a gente por enquanto. Depois a gente coloca o title. Ou eu posso deixar ele aqui. Depois a gente muda. Mas beleza. Então vou apagar ele. Bom, já está interessante. E o que eu quero agora que seja feito? Eu vou colocar um margin right, porque eu quero que tem um espaçamento entre os dois, né? Tá muito colado aqui. Então, margin right de 12 pixels, ou seja, eu quero adicionar um espaçamento ali na direita entre os dois elementos. Ficou interessante. E além disso, eu quero mudar também a fonte desse que a gente está aqui nesse Star Wars Wiki. Então, eu vou colocar aqui o H1 e eu vou colocar o Font Family como Arial. Legal. Já ficou mais legal, já ficou mais interessante, né? Esse Arial ele pega do próprio browser, do próprio sistema operacional, então a gente não precisa de personalizar com uma fonte de fora. Bom, interessante. Então eu já tenho aqui o Star Wars Wiki, já tenho o display que eu falei com vocês que eu queria que tivesse feito, o meu header já está bonito. E qual que seria basicamente agora o próximo passo? Seria a gente consumir a API para a gente mostrar, né, esses dados aqui na tela. Bom, como que eu acho interessante a gente fazer esses elementos? Deixa eu fechar esse vídeo, porque eu acho que a gente não vai precisar mais. A gente vai agora criar uma função dentro do meu main.js para ele consumir a API. Então, seria... E aonde que eu tenho que fazer? Como que eu tenho que chamar essa função? Eu não tenho um botão que eu vou ter que apertar para aparecer. O usuário vai ter que entrar na tela e já vai ter que carregar os dados, não é mesmo? Então, vamos fazer o seguinte. Eu tenho uma função dentro do window e essa função chama onload. Isso aqui, ele vai chamar uma function, legal, que assim que a tela carregar, ou seja, o window, né, a tela ali carregar, eu quero que essa função seja chamada. E como é que a gente vai fazer? Dentro do Star Wars Wiki aqui, deixa eu só voltar aqui para services e hooks, que foi onde eu salvei os dados. Eu tenho uma API, deixa eu só abrir aqui também.
E a API é essa daqui. A URL da API. A API é uma URL, eu expliquei isso naquele vídeo. Se você ainda não viu, vê lá a introdução ao mundo da TI para vocês entenderem. E o que é que eu vou fazer? Eu preciso chamar essa função e essa função acontecer. Então, eu vou fazer o seguinte. Tem uma função no JavaScript que chama fetch. E essa função é responsável por consumir os dados de uma URL. E aí, qual que é a URL? É essa URL aqui que está apontando a minha API barra, se a gente for ver aqui nos hooks, filmes. E eu quero inicialmente mostrar os filmes. Beleza? Bom, a partir desse fetch, eu tenho um dem. E esse dem, ele vai retornar um dado para a gente. Ou seja, a minha API, ela vai retornar os dados dos filmes e vai estar dentro desse dem. Ou seja, é como se fosse... O fetch busca esses dados e o dem agora faz isso com esses dados. E eu tenho, por fim, um catch. O catch é como se fosse para pegar algum erro que acontecer. E aqui eu vou colocar o erro, se acontecer algum erro. E eu vou pedir para o meu browser dar um alert, falando aqui, olha, erro ao carregar os filmes. Se acontecer qualquer erro, a gente fica prevenido disso. Legal. E eu quero dar E aí, um outro atributo que a gente ainda não aprendeu é o console. Eu vou dar um console logo nesse erro e a gente vai conseguir ver o que está acontecendo de erro. E da mesma forma aqui no data, eu vou dar um console log data para ver o que chegou nesse data. Legal. Bom, eu vou dar um reload aqui e a gente vai clicar aqui em inspecionar, igual a gente fez aquela vez para a gente ver se os atributos HTML estavam acontecendo. E eu vou aqui para o console. Legal? E dentro do console, eu já vi que ele retornou data. E dentro do data, eu tenho o body. E dentro do body, eu vou ter algumas informações aqui. E eu tenho os headers, enfim, body.data. Então, a gente vai conseguir ler os dados da Star Wars aqui. Bom, mas Gabriel, eu queria saber como vem esses dados. E aí, o que é interessante? Tem um aplicativo que chama Insomnia. Opa, não é esse. Insomnia API. Beleza. Esse Insomnia, você pode fazer o download dele, é super tranquilo. E basicamente, ele é um API Client, que é basicamente um aplicativo que a gente consegue testar para ver como é que uma API funciona. E a partir disso, o que a gente vai fazer? Eu vou... Simplesmente é bem tranquilo instalar, pessoal. Vou deixar o link aqui na instrução. Você clica aqui Get Started for Free e faz o download do app gratuitamente. Eu vou abrir aqui o Insomnia, eu já tenho ele instalado. Beleza? E o que eu vou fazer? Dentro do Insomnia, eu vou dar um create aqui, um request collection, que é basicamente eu vou salvar aqui dentro de uma pasta do Insomnia todas as requisições que acontecem dentro de uma aplicação específica, e eu vou colocar aqui Star Wars Wiki. Legal. Eu vou pegar essa URL que a gente acabou de colocar aqui. E dentro dessa URL, eu vou criar uma requisição aqui, ó, HTTP Request, que é basicamente a requisição que a gente está fazendo. Se você ainda não entende o que é um HTTP Request, volta lá no vídeo de introdução ao mundo da TI, que você vai entender melhor. E aqui eu vou colocar esse link. Então, basicamente, como é que funciona uma API? A API, ela está hospedada aqui nesse link, beleza? E eu tenho as rotas dentro da API, que é o barra alguma coisa. E o barra filmes é onde vai me retornar os filmes. Eu não vou precisar passar nada. Então, por enquanto, eu não vou precisar de nenhum elemento adicional nessa requisição e só vou enviar. Bom, aqui eu já vi, ó, eu tenho um ID 1, qual que é o title? É o episódio 1, o subtitle é Ameaça Fantasma, eu tenho um description, eu tenho uma imagem desse aplicativo, pô, tá interessante. Então, o que eu vou fazer? Agora eu vou conseguir lidar com esse data aqui dentro, entender o que ele está retornando, beleza? Então, vamos lá. Legal, então a gente já entendeu como é que funciona a API, e aqui na API ele está dando uma resposta que é um JSON de um array de JavaScript. Basicamente, um array é um objeto que eu tenho vários outros objetos dentro dele, e quais são os objetos que a gente tem aqui? São os objetos dos filmes. Mas basicamente, o que a gente precisa de fazer agora? Entender como é que funciona a requisição e pegar esse JSON que está vindo. Então eu vou colocar aqui, eu vou ter que transformar essa função em assíncrona,
ou seja, é uma função que precisa ser processada, é uma função que eu preciso esperar vir o resultado, e a partir disso, dentro do data, eu vou dar um const response, vai ser await data. Ele vem um objeto JSON ali dentro, eu preciso de pegar esse JSON que está vindo da requisição, que é esse JSON que a gente acabou de ver ali. Então vou dar um console log response, e vamos ver lá no nosso navegador se agora a gente consegue essa mesma resposta aqui. Então eu vejo que tem um array com 10 itens, e esse array eu vou ter todos os filmes do Star Wars aqui, que é justamente que eu preciso entender aqui. Bom, se você ainda não entende esses conceitos de JavaScript, a gente tem uma sequência aqui no canal de JavaScript, não deixa de ver lá. Se você conseguiu entender como é que funciona para fazer uma requisição com fetch no JavaScript, deixa um comentário aqui também falando, olha, eu entendi, consegui entender como funciona, eu entendi a resposta. Legal. Bom, a partir disso, a gente precisa de fazer uma interação dentro desse array, ou seja, eu preciso pegar cada elemento dentro desse array para mostrar ele na tela, né? Então, como é que eu faço uma interação? Toda vez que eu tenho uma lista e quero disponibilizá-la, eu preciso passar por cada elemento que tem dentro desse array e imprimindo eles na tela. Bom, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar um novo bloco, né? Vamos lá, criar uma div. Legal. E essa div, eu vou chamar ela de... Vou chamar ela de films list. Legal. E por enquanto eu só vou colocar um display flex e um flex direction como row. Legal. Opa, class films list. E vou colocar um ID, porque a gente vai precisar de procurar ela e colocar children dentro dela, né? Igual a gente viu na última aula. E dessa forma a gente conseguir visualizar. Bom, vamos lá. Então, qual que é o ID? O ID vai ser films list. Legal. E aí, o que eu vou fazer aqui no meu main.js? Vai ser const list, vai ser document.find getElementById, que é o meu films list. Legal. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa response, ponto. E aí tem uma função que chama forEach, que é uma função que a gente consegue pegar no array do JavaScript e imprimir e ir passando por cada um desses elementos na tela. Então, eu vou colocar forEach. E eu vou chamar de... Pode ser film. Eu vou pegar o seguinte. Eu vou pegar const film title. Vamos, por enquanto, só colocar um film title, beleza? É igual a document.create text node. E esse text node vai se chamar... Vai pegar o filme. Ponto, a gente precisa pegar qual que é o nome do elemento que a gente colocou aqui, que é title. Legal. Filme.title. Interessante. Bom, beleza. E eu vou pegar aqui agora... Eu vou pegar const. Eu vou chamar de... text. Eu vou chamar de filme card. Beleza. Document.create attribute. Não é atributo, não. É create element. E aí a gente pega o tag name. Eu quero que ele crie uma div também. Beleza? E vamos pegar agora o seguinte. Eu vou pegar list. Na verdade, primeiro eu vou pegar o filme card. Ponto append child. Então, dentro do filme card, eu quero que tenha o filme title, beleza? Então, vai ser append child filme title. Legal. Eu vou pegar o list.append child também. E aí, nesse caso, é o film card. Vou salvar isso aqui. Só vou fazer o seguinte. Vamos criar uma
uma classe aqui para o Film Card. Display Flex. Vamos pegar um height aqui de 200 pixels por enquanto. Um width. Vamos por enquanto fazer um quadrado. E um background color só para a gente saber que está fazendo o elemento ali. Vamos colocar como red por enquanto. E vamos pegar esse Film Card aqui. Film Card. Ponto. Class name. Igual essa classe que a gente acabou de criar ali. Que é Film Card. Legal. Se tudo que a gente fez der certo, vai aparecer um monte de quadradinho vermelho aqui. Se não fez, a gente vai ter que descobrir o que a gente fez de errado. Opa, apareceu os quadradinhos vermelhos já com os títulos, ou seja, o que a gente basicamente fez? A gente fez uma interação no array, imprimiu cada elemento na tela, colocando como filhos ali, um do lado do outro, da minha classe da lista, né? Da minha div da lista. Então, basicamente, o que a gente fez aqui foi dentro dessa classe aqui da lista, a gente ter feito outra div aqui com class name igual a card e colocado um texto ali dentro, que é o texto do nome do filme. Bom, tem alguns atributos interessantes que a gente poderia fazer aqui. E o primeiro deles é na film list a gente colocar um width. E esse width poderia ser, por exemplo, vamos colocar 800 pixels. Porque eu quero que ele ocupe só um tamanho da tela. Mas aí você vê que os elementos aqui não estão mais seguindo os 200 pixels. E aí tem uma outra propriedade do Flex, que chama Flex Wrap, que é basicamente, se eu ultrapassar esse tamanho de width, o que eu faço? Eu quero que quebre a linha. Então vamos colocar aqui um wrap para ele quebrar a linha se a gente tiver mais de um elemento. Então vocês vão ver aqui que agora já está um debaixo do outro. Bom, uma outra coisa interessante também para a gente fazer seria o próprio... Vamos criar uma div principal aqui para centralizar tudo na tela, né? Para ficar mais bonito. Então vamos colocar aqui vamos chamar essa classe de main. E vamos colocar aqui um display flex. Align items center. Eu quero que ele... E justify content também como center. Vai ser uma coisa debaixo da outra, porque eu quero primeiro que fique o header, depois a lista. Então, vamos colocar aqui flex direction como column. E além disso, eu quero que esse flex ocupe a tela toda. Então, vamos colocar aqui como 100% no width. E o height também como 100%. Uma coisa interessante é que a gente pode usar também percentuais no width e no height. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar todo esse conteúdo que a gente acabou de fazer. Vou criar uma div nova. Cortei ali só para ficar mais fácil. Colocar como class a main que eu acabei de criar e vou colocar todos esses elementos como filhos. E dessa forma, novamente usando os atributos de Flexbox, alinhar tudo centralizado. Poxa, legal. Ficou tudo centralizado do jeito que eu queria. Uma outra coisa também seria colocar um margin bottom aqui nesses elementos, que aí dessa forma a gente consegue que dá para ver onde começa um card e termina o outro, né? Então vamos colocar só um margin bottom aqui no list card. Margin bottom de 16 pixels. Porque aí dessa forma eu consigo entender onde começa um e termina o outro. E vamos colocar também um margin right de 12 pixels. E dessa forma eu sei onde começa um e termina o outro. Depois a gente muda aqui o tamanho desse elemento, porque o margin deve ter fazendo um cair aqui. Para ficar mais bonitinho. Mas bom, já achei que ficou mais legal, né? Um outro conceito que a gente poderia aqui usar é de grid, mas fica aí como um desafio de você pesquisar como é que funciona grid. Mas vamos assim, por enquanto, só para vocês entenderem o conceito de flex. Legal. Bom, outros aspectos interessantes que a gente poderia fazer aqui seria que o background image desse card fosse a URL que a gente está recebendo, só voltando aqui, como image URL aqui. Não é verdade? Então, vou só abrir aqui para vocês verem. Então, eu vou pegar essa imagem e quero colocá-la como background. Interessante, né? Então, vamos pegar aqui no nosso main.js e vamos pegar aqui Film Card.
ponto... Eu acho que a gente vai ter que fazer de outra forma. Bom, então, aqui na documentação do CSS School, o W3 School, tem a documentação do CSS que a gente estava vendo. Dentro do elemento eu tenho uma propriedade style e eu posso passar um background image aqui dessa forma. Então, como é que a gente vai fazer? Então, a gente vai pegar aqui film card.style .background image, legal, igual, e aí a gente vai ter que passar uma string com a URL que a gente está fazendo, porque teoricamente, igual ele colocou aqui, tem que URL barra os parênteses, né? E a URL que a gente está recebendo. Então a gente cria com as aspas concatena uma string em JavaScript. E como é que a gente faz isso? A gente coloca o URL, a gente vai abrir os parênteses aqui, igual ele está falando, e aqui a gente tem que passar o cifrão, abre chaves, e aqui a gente passa o nome da variável que a gente quer inserir aqui, que no caso é o filme.image_url. Vou salvar, reload, e funcionou. Legal, interessante. Só que tem duas coisas. Eu vou salvar essa imagem aqui rapidinho, só para a gente ver o tamanho da proporção dela. Eu vou pegar aqui. Ele mostra 240 por 360. Então vamos mudar lá no nosso CSS o tamanho do card que a gente colocou. 240 360. Eu acho que é o contrário. É o contrário. 360 pixels por 240. Fazia mais sentido, né? Legal, agora nossos episódios aqui já estão mais bonitos, né? Vamos adicionar um border radius também para ficar um pouco mais arredondado, que eu acho que faz mais sentido, né? Então, vamos lá. Border radius de 4 pixels para ele ficar arredondadinho as bordas, igual a gente já viu na última. Então já ficou arredondadinho aqui. Só para a gente ter certeza também, a gente pode colocar um overflow. Como hidden. Porque dessa forma, se qualquer coisa tentar ultrapassar essas width, fill height e o border radius, ele também corta e sempre vai seguir a mesma proporção. Legal, interessante. Então já está mais centralizado, já está mais bonito, a gente já tem um episódio 2 aqui. E aí a gente vai usar aqui no Film Card também algumas propriedades mais interessantes. Então vamos colocar aqui no Film Card. Vamos colocar o Align Items Flex Start, o Flex Direction como column. E eu quero colocar o Justify Content como Flex End para colocar o texto lá para baixo. Porque fica mais bonito a gente colocar o texto aqui para baixo, né? Legal. Além disso, eu quero também um padding. Vamos colocar um padding aqui de 8 pixels, só para o texto também não ficar colado ali nas bordas. Não, vamos tirar esse padding. Tá. Então, um padding bottom. Na verdade, vamos criar uma propriedade nova para o texto em si, vai ficar mais interessante. Vou chamar de Film Title. Font size para 16 pixels. Font weight, que a gente já aprendeu na última aula, vou colocar como bold, que é a espessura da fonte. E vou pegar esse Film Title aqui, vou voltar lá no meu main.js e vou pegar esse Film Title.className. Na verdade, eu acho que não vai funcionar porque a gente não criou um elemento, né? Não. Então, esse Film Title aqui precisa de ser um elemento. Então, vou deixar esse aqui só como title. Film Title document.create element. Vamos chamar esse elemento aqui de... Vamos usar um H3. Film Title.className, igual a gente colocou aqui.
e o filme title.appendchild, o title que é o texto que a gente acabou de criar. Bom, deu algum erro aqui. Vou apagar essas linhas que a gente acabou de criar aqui só porque eu fiz alguma coisa errada. Uma outra questão, a gente poderia deixar sem o texto, né? Eu acho que não faz muito sentido mesmo. Depois a gente faz no card interativo. Então vamos deixar sem o texto. Acho que faz mais sentido agora. Já que a gente quer mostrar mesmo só o filme, né? Bom, interessante. A gente já tem aqui os filmes sendo listados, a gente já começou a API, já fez o get dela, e eu acho que o próximo ponto seria justamente fazer a pesquisa e mostrar os filmes de acordo com a pesquisa. Então, como essa aula já está ficando bastante extensa, vamos para a próxima aula, fazer essa parte da pesquisa. Espero que você esteja gostando aqui da nossa sequência de front-end. Os próximos passos seria terminar essa aplicação e depois fazer novas aplicações do zero em React, que facilita um pouco essa vida do desenvolvimento web. E se você chegou até aqui e conseguiu fazer essa aplicação, comenta aqui, consegui fazer tudo do JavaScript, entendi o conceito de Flexbox e API. Se você tiver alguma dúvida, comenta também ou manda lá na nossa comunidade. Vamos juntos ser os melhores coders que esse mundo já viu. Fiquei feliz que você acompanha aqui até o final. E se você ainda não me segue lá nas redes sociais, eu direto posto perguntas lá, se vocês quiserem me mandar. Então é @GabrielRangel7 também lá no Instagram. Te vejo lá. Um abraço e até a próxima aula.